Boa tarde a todos e todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão vespertina, aqui do 15º Workshop de Verão do MAT, UNB, na sessão de Teoria dos Números. E é um prazer enorme anunciar o próximo palestrante, professor Vitor Newman, da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje ele vai falar sobre Pairs of are primitive and normal elements in finite fields. Vitor, a gente agradece muito por você ter aceitado o convite de falar na nossa sessão e vou passar a palavra para você. Muito obrigado, Matheus. Eu queria começar agradecendo os organizadores do evento, né, especialmente Matheus e Emar, pelo convite, né, e também, né, por sempre estar, assim, a gente estar conversando e me convidando para esse tipo de evento. Eu gosto muito de participar. Hoje, vou falar de pares de elementos R primitivos K-normais em corpos finitos. É um trabalho em conjunto com Josimar Aguirre. A palestra está escrita em inglês, mas eu vou falar em português. Estou seguindo os conselhos que há um mês atrás, acho que Emar falou. Em alguma ocasião, eu lembro Emar ter conversado, falado sobre isso. E então, é isso. Bom, eu vou começar. Opa, aí. Eu vou começar dando uma pequena introdução sobre o que significa elementos R primitivos, K-normais. E depois vou dar um breve histórico sobre uma breve introdução histórica, né, sobre o assunto e do porquê a gente começou a trabalhar sobre esses pares de elementos R primitivos K-normais. Para começar, a gente vai denotar assim, dessa forma, Fqn, o corpo finito com Q potência n elementos, Q sendo a potência de algum primo, e n é um inteiro positivo. A gente tem duas estruturas em um corpo, né? Adição e multiplicação. Com a multiplicação, o corpo sem o zero é um grupo cíclico. E, claro, e com a adição e multiplicação junto, podemos ver esse corpo como um espaço vetorial de dimensão n sobre Fq, né? Daí nascem as duas noções de elemento primitivo e elemento normal. Um elemento primitivo quando ele gera o grupo cíclico Fq, né? Então, isso quer dizer que a ordem multiplicativa do elemento é que potência n menos 1. E um elemento alfa é normal se ele, juntamente com seus conjugados, né, os conjugados de alfa são as potências quiésimas, eles formam uma base sobre Fq, né, como espaço vetorial. Nesse caso, quando o elemento alfa é normal e este conjunto é uma base, então chamamos de esse conjunto é chamado de base normal. Né? Por exemplo, aqui fiz um pequeno exemplo com Q igual a 2 e N igual a 3, né? Então estamos falando do corpo F8 com 8 elementos, quer dizer que é uma extensão de grau 3 sobre F2, o que significa que, na verdade, a gente toma F2 e adiciona as raízes cúbicas de um polinômio irredutível, né? No caso, o polinômio irredutível seria x cubo mais x mais 1. Então a gente chama de A, uma raiz desse polinômio. Então A satisfaz esta relação e os elementos de F8 são todos estes polinômios, né, de grau máximo 2 nesse elemento A. Né? Então, são todos elementos. E se a gente brincando com esta relação, podemos ver qual que é a estrutura multiplicativa, né, do grupo. Por exemplo, os conjugados de A são A quadrado à potência 4, né, as potências quadradas, né, de A quadrado e o quadrado do anterior. Só que a potência 4 é igual a A quadrado mais A, né? Isso porque basta multiplicar por A esta relação que está aqui. E lembrando que mais 1 é igual a menos 1, nós temos que a potência 4 é igual a potência 2 mais A. Então, em particular, a gente vê que esses três elementos, né, são linearmente dependentes e, por essa razão, a dimensão do espaço vetorial definido por eles é 2 sobre F2. Por isso que, por exemplo, este elemento A não é normal. E se a gente faz a mesma coisa com A mais 1, a gente consegue provar que A mais um quadrado e A mais 1 potência 4 os três são linearmente independentes. Portanto, eles geram um espaço de dimensão 3, ou seja, geram todo o espaço F8. Então, A mais 1, por exemplo, aqui seria um elemento normal. E como F8 sem o zero tem 7 elementos, né, o grupo é cíclico e todo elemento diferente de 1
é um gerador desse grupo. Então, todo elemento aqui, diferente de um, né, todos que estão aqui em azul e vermelho, são elementos primitivos. Nesse caso, por exemplo, este é um corpo no qual temos elementos primitivos, elementos normais, e também elementos que são primitivos e normais ao mesmo tempo, né? E é isso mais ou menos o que Lenstra e Scuff estudaram em 1987. Eles provaram que para toda potência de primo Q y todo entero positivo n, siempre existe una base primitiva normal, o sea, una base compuesta una base normal, né, composta por elementos primitivos. A demonstração foi realizada em etapas, né? Primeiro foi Carlitz, em 52, que provou para que potência n é suficientemente grande. Davenport, em 68, provou o resultado quando Q é primo. E, finalmente, Lenstra e Scuff provaram o resultado completamente. E Cohen e Huzinska, em 2003, provaram o resultado sem uso de computador. A partir de aí, né, em 2013, não, a partir de aí a gente, digamos, antes de definir os elementos K normais, a gente tem uma caracterização de elemento normal, né, diferente diferente da definição, né? Se a gente toma alfa e seus conjugados e constrói este polinômio, se este polinômio é primo com x potência n-1, então a gente consegue provar que esse elemento alfa é normal, ou que esta base aqui é uma base normal. Então, uma forma de caracterizar uma base normal, digamos, é bem mais simples do que verificar se um conjunto é linearmente independente, né? É simplesmente calcular o máximo divisor comum desses dois polinômios. E a partir daí é que em 2013, justamente, a partir dessas ideias, Huzinska, Mullen, Panaro e Thomson definiram, ou deram uma definição de elemento K normal. A gente pega esse mesmo polinômio e calcula o máximo divisor comum com x potência n-1. Se o resultado for de grau K, a gente diz que esse elemento alfa é K normal. Em particular, né, se os dois polinômios são primos entre si, o resultado, né, o máximo divisor comum é 1, que é de grau zero, então a gente tem que um elemento é zero normal, é a definição de ser elemento normal. Então, esta definição é uma generalização dos elementos normais, né? E como existem estas potências quiésimas de alfa, a gente utiliza os polinômios linearizados, né? A gente toma um polinômio f, assim, normal, e substitui as potências de x por potências quiésimas de x. Dessa forma, dado um polinômio f, temos aqui um polinômio linearizado, né? A gente chama de polinômio linearizado porque esse polinômio pode ser vista como uma aplicação linear, né? Porque potências quiésimas, justamente, elas são comutativas com multiplicação e adição, né? A partir disso, a gente define também a f-q ordem de um elemento alfa. A gente toma o polinômio g de menor grau possível que anula o elemento alfa, né? Quando a gente calcula o linearizado de g avaliado em alfa, e isso é igual a zero. Esse polinômio g de menor grau possível mônico é o que chamamos da f-q ordem do elemento alfa, né? O interessante é ver que a gente pode também observar, né, que os polinômios, tal que o linearizado desses polinômios se anulam em alfa, formam um ideal, né, deste anel polinomial. Como este anel polinomial é principal, né, é um ideal é um anel principal, então o ideal gerado por esses polinômios é principal. Portanto, este G é um gerador, né, desse ideal, esse polinômio. A f-q ordem, na verdade, também pode ser definido como o gerador mônico desse ideal. Por outro lado, né, se a gente calcula, por exemplo, o linearizado de x potência n-1, vai ser x potência q potência n menos x. E a gente sabe que todo elemento de fqn é raiz de x potência q potência n menos x, né? Alfa potência q potência n é igual a alfa. Então, em particular, x potência n menos 1 sempre está no ideal, nesse ideal do qual eu falei, portanto, esse gerador tem que ser um divisor desse polinômio, né? Por isso que a gente fala aqui também que é bem conhecido que a f-q ordem de um elemento alfa divide x potência n menos 1.
y tenemos también un resultado, tres formas equivalentes de determinar un elemento K normal, né? Temos a definição, né, na qual calculamos o máximo divisor comum entre x potência n menos 1 e aquele polinômio, né, que depende de alfa e seus, seus conjugados. Outra forma de ver isso é em calcular, né, ou encontrar o espaço vetorial gerado por alfa e seus conjugados. Se esse espaço vetorial é de dimensão n-k, o elemento alfa vai ser K normal. E também temos que a f-q ordem do alfa, aquele polinômio de menor grau possível tal que o linearizado cancela alfa, é de grau n-k. E essas três noções são equivalentes. A gente consegue provar que uma implica a outra, que implica a outra, que implica a primeira, né? Então, por exemplo, se alfa é normal, ou seja, se ele é zero normal, a dimensão é igual a n, né? Que é a definição do elemento normal lá no início. Então, a gente aqui tem, digamos, três noções diferentes, três definições diferentes do elemento K normal. Uma observação interessante que Reis fez em 2019, né, para construir elementos K normais, é que se a gente toma um elemento beta, que é normal, um polinômio f de grau K, que divide x potência n-1, então o linearizado de f avaliado em beta vai ser um elemento K normal, né? E a gente utiliza essa ideia para calcular, para trabalhar, né, com elementos K normais. Um resultado também interessante, que justamente tem a ver com essa observação, é este lema, né? Na verdade, se f é um divisor de x potência n-1, então existe um g, tal que f vezes g vai ser x potência n-1. Aqui nós vamos ter que, se alfa é a imagem do linearizado de f em beta, então o linearizado de g em alfa vai ser zero. Isso se deve justamente ao fato de que a multiplicação de polinômios se transforma em composição de funções entre os linearizados. E dessa forma, se f vezes g é igual a x potência n-1, a gente pode provar que esta sequência aqui é exata. Então, a imagem do linearizado de f vai ser igual ao núcleo do linearizado de g. Por isso que a gente tem que, se alfa está no núcleo do linearizado de g, então alfa está na imagem do linearizado de f, né? É por isso que, por exemplo, se a gente tem uma beta normal, linearizado de f avaliado em beta vai ser este elemento alfa, tal que isto igual a zero, né? E esse polinômio g, se ele for mônico, vai ser a f que ordem do elemento alfa, né? Então, está tudo entreligado, né? Por isso que a gente tem esse resultado, né? Dessa forma, a gente tem esse resultado, né? Que o corpo Fqn vai ter elementos K normais se somente se x potência n-1 tem um fator de grau K. Está intimamente ligado. Na verdade, existe este lema, né, implica automaticamente que, dado um polinômio de grau K, vamos construir elementos K normais. E vice-versa, né? Se a gente tem elementos K normais, então vai existir um G, tal que o linearizado de G de alfa igual a zero com G de grau n menos k, então alfa vai ser o linearizado de f de beta para algum f de grau k, né? E daí a gente tem, então, que necessariamente existem polinômios fatores de grau k de x potência n menos 1. Bom, essas são algumas coisas que a gente pode falar sobre elementos K normais, que a gente utiliza bastante na hora de procurar por elementos que sejam K normais, né? E nesse mesmo artigo de 2013, né, Husinska e colegas, eles querem saber para que pares N e K podemos dizer que existem elementos primitivos K normais, né, em uma extensão dada. E nesse sentido, Reis e Thomson, por exemplo, começaram respondendo a essa questão para o caso de K igual a 1. Né, eles conseguiram provar que quando N é maior ou igual que 3, sempre existem elementos primitivos normais, né? Ou seja, a existência de elementos normais ou K normais depende, então, da existência de um polinômio de grau K que divide x potência n-1. O problema é quando a gente quer combinar primitividade com normalidade, né? Quando que existe um elemento primitivo K normal? E já não depende unicamente da existência desse polinômio. Mas, então, por exemplo, quando K igual a 1, obviamente que sempre existem elementos 1 normais, né? Porque temos que x menos 1 é um divisor de x potência n menos 1.
Então, a questão é, será que existem elementos primitivos normais? E eles conseguem responder afirmativamente quando n é maior ou igual que 3 e nunca existem quando n é igual a 2. Né? Em 2019, Lucas Reis, ele dá um resultado geral, né, sobre justamente a existência de elementos primitivos K-normais que depende de uma desigualdade. Para entender esta desigualdade, a gente precisa saber, né, que essa função W, ela conta, digamos, o número de divisores livres de quadrados de M. A gente também pode escrever isso como se M é produto de T primos, então W de M vai ser 2 potência T, né? Porque temos 2 potência T formas de multiplicar esses fatores primos entre si, sendo que todos esses divisores sejam livres de quadrados. E a mesma coisa a gente tem para polinômios. A desigualdade, a gente consegue provar que quando Q é suficientemente grande, existem sempre elementos primitivos K-normais. Né? E a gente utilizou essa ideia para provar o resultado que está aqui embaixo, em relação à existência de elementos primitivos 2 normais. Então, a gente prova que quando n é maior ou igual que 5 e Q ao cubo menos Q não é primo com n, existem elementos primitivos 2 normais, ou quando n é igual a 4 e Q com o módulo 4 também. E nos outros casos, não existem elementos primitivos 2 normais. Né? Esta desigualdade que está aqui, né, que Reis encontrou em 2019, a gente utiliza bastante quando n é maior ou igual que 5, e obviamente isso não é possível quando n é igual a 4, né, porque 4 sobre 2 menos 2 dá 0, e que potência 0 dá 1, e 1 não é possível que seja maior ou igual que o número de divisores livres de quadrados de dois fatores ali, né? Então, a gente tem que usar outra técnica, neste caso do n igual a 4. Depois disso, né, a gente também tem que definir o que seria elementos R primitivos. Da mesma forma, mais ou menos, né, que foi definido K normal. Na verdade, a gente relacionava K normal com FQ ordem, né? Agora a gente relaciona R primitivo com a ordem multiplicativa do elemento, né? No grupo FQN sem o zero, né? Então, um elemento alfa é R primitivo quando sua ordem multiplicativa é Q potência n-1 dividido por R, né? Então, a gente define R primitivo para divisores de Q potência n-1. E claro que quando R igual a 1, a ordem é Q potência n-1, o que significa que ser primitivo equivale a ser um primitivo. Né? Então, de novo, R primitivo é uma generalização do elemento R primitivo, e da mesma forma que com elementos K normais, a gente consegue provar que um elemento alfa é R primitivo se somente se existe um elemento primitivo beta, tal que alfa pode ser escrito como uma potência Résima desse elemento primitivo. Bom, e nesse sentido também Kuczynska e seus colegas em 2013, naquele mesmo artigo, eles se perguntam, né, para que valores de Q e de N é possível sempre encontrar elementos K normais de ordem alta. Quando ordem alta significa a ordem multiplicativa, né? A ordem multiplicativa que potência n-1 dividido por R, então com R pequeno, né? Essa é a ideia. E a partir dessa ideia que a gente começa a estudar, então, a existência de elementos R primitivos K-normais. Então, Kapetanakis e Reis, em 2019, estudaram elementos 2 primitivos normais, ou 2 primitivos 1 normais. E em 2023, a gente, com Aguirre e Carvalho, a gente encontra também uma relação parecida à que Reis encontrou para elementos K-normais, a gente encontra para elementos R primitivos K-normais, né? E este resultado generaliza aquele resultado de 2019, inclusive é um pouco melhor, né? Porque, por exemplo, se R vale 1, a gente estaria falando de elementos primitivos K-normais, e aqui estamos dividindo por um fator F. Então, esta cota é menor, então isto é satisfeito para mais valores, em princípio, né, de N e de K. Então, é uma cota que fica sendo um pouquinho melhor, né, que esta encontrada aqui em 2019. Certo? Bom, então esse foi o estudo que foi sendo feito ao longo dos anos de elementos primitivos, normais, de pronto K-normais, R primitivos, né, concluindo com este trabalho aqui de 2023. Mas a gente aqui, neste trabalho, a gente trabalha sobre elementos pares de elementos R primitivos K-normais. Então, em outra direção diferente,
de elementos R primitivos K-normais, houveram trabalhos em que se estudam elementos primitivos normais, só que em pares, né? Por exemplo, este primeiro trabalho de Cohen-Ruzinski em 2010, ele se pergunta para que valores de Q e N podemos encontrar um elemento alfa que seja primitivo normal, tal que sua recíproca também seja primitiva normal, né? Obviamente que se alfa é primitivo, alfa menos 1 também é primitivo, né? Mas se alfa é normal, isso não garante que alfa menos 1 seja normal também. Então, é um estudo a mais, né, do teorema da base primitiva normal. É por isso que se chama o teorema da base, teorema forte da base normal, o teorema da base normal forte. Enfim, teorema forte base normal, talvez seja o nome em português. Então, ele prova que quando Q e N são diferentes destes pares que estão aqui, sempre vamos encontrar um elemento alfa primitivo normal, tal que sua recíproca também seja primitiva normal. E a partir dessa ideia, né, foram sendo estudados esses pares de elementos. Então, Kapetanakis, em 2014, ele estuda os pares alfa e cocientes de polinômios de grau 1, né? Desta forma, onde estes coeficientes A, B, C, D formam uma matriz que tem que ser invertível, de tal forma que A tenha exatamente tal que se A tem exatamente duas entradas diferentes de zero, e quando Q é ímpar, então o quociente dessas duas entradas não nulas tem que ser um quadrado nesse Qn, né? Enfim, então, praticamente para todas as matrizes A, então a gente tem que, de uma forma bem geral, né, para quase qualquer quociente de polínômios de grau 1, a gente tem um elemento alfa, tal que alfa e este quociente são primitivos e normais ao mesmo tempo, né? Isso foi, então, em 2014, e a partir daí foram feitos muitos estudos sobre pares de elementos, né, alfa, f de alfa, que sejam primitivos normais, e com certas características do polinômio f, né? Por exemplo, em 2017, Anju e Sharma consideraram um quociente de polinômios de grau 2 com grau 1, e em característica 2. Em 2022, Hasarika, Vasney e Cohen tomaram polinômios quadráticos e com Q ou potência de 3. Em 2022 também, Hasarika, Vasney e Kapetanakis estudaram também este tipo de quocientes. Só que a diferença com 2007 e 2022, na verdade, aqui eles estudaram pares primitivos, ou seja, alfa e f de alfa primitivos com alfa normal. Aqui já foi um pouco mais geral. Alfa e f de alfa, ambos primitivos normais, um pouquinho a mais, né? Então, foram feitos esses trabalhos onde cada vez a gente seguia uma condição a mais que precisava ser feita, né? Por exemplo, e como último resultado, digamos, Sharma, Rani e Tiwari, em 2022, estudaram, né, pares de elementos primitivos normais quando f é um polinômio arbitrário qualquer, né? E tem muitos outros trabalhos, né, que consideram f um quociente de polinômios quaisquer, etc, etc, né? Então é por isso que a gente pensou em estudar, combinar as duas coisas, né? Fazer uma colagem de ambas coisas e estudar pares de elementos que sejam R primitivos K-normais, e a gente já foi buscando, digamos, a forma mais geral possível, né, desse resultado. Então, considerando polinômios ou quocientes ou polinomiais, ou funções racionais, né, o mais geral possível, não? Com as únicas condições em que fixamos M1 e M2 e pegamos quaisquer polinômios F1 e F2 que sejam primos entre si, com grau menor ou igual que M1 e M2, respectivamente, tal que satisfazem esta condição que está aqui, né? Se F1 ou F2, um dos dois, né, como F1 e F2 são primos entre si, um dos dois deve ter um fator primo, ou irredutível, de grau máximo M, com M primo com Q menos 1. Isso para garantir que a gente pode, a partir de um elemento primitivo, conseguir encontrar outro elemento primitivo, né? E, bom, e a partir dessas noções, né, a gente precisa de outras noções adicionais eh, para poder trabalhar com elementos primitivos e K-normais. A gente tem que justamente elementos primitivos e elementos normais estão relacionados com elementos M livres e G livres, né? Quando M é um divisor de Q potência N-1
e quando G é um divisor de x potência n-1, são definições bem similares. Então, dizemos que um elemento alfa é M livre quando a gente não pode escrever alfa como uma potência de algum grau, ou de algum grau não, uma potência décima para algum D divisor de M, a não ser que D seja 1, né? Então, se D é diferente de 1 e divide M, alfa igual B potência D, não tem solução, né? E a mesma definição para elemento G livre, né? Com a gente, para tomar qualquer polinômio H diferente, divisor de G, H diferente de 1, então, alfa não se encontra na imagem do linearizado de H, né? Isso para todo H diferente de 1 que divide G. Então, essas são as noções de M livre e G livre. E a gente tem justamente, por exemplo, né, que a gente consegue provar esta relação entre um elemento M livre se somente se R e M são primos entre si, né? Quando alfa é um elemento R primitivo, né? Se alfa é um elemento R primitivo, a gente consegue provar que alfa vai ser M livre se somente se R e M são primos entre si, e um resultado similar no caso polinomial, né? A mesma coisa, né? Em particular, a gente pode provar que alfa vai ser primitivo se somente se alfa é Qn-1 livre, alfa é normal, se somente se alfa é Xn-1 livre, né? Aí temos então a relação entre M livre e G livre e a noção de primitivo e de normal, né? Por que a gente faz isso? A gente faz isso para definir funções características de elementos M livres e de elementos G livres, né? A gente define a função característica de um elemento M livre, significa que vale 1, o resultado é 1 quando o elemento é livre, o M livre, e 0 não. Caso contrário, a mesma coisa para elementos G livres. E, bom, aqui eu adicionei esta outra definição que a gente vai precisar lá na frente, a função característica do zero, né? Se um elemento alfa é zero, o resultado é 1. Se o elemento é diferente de zero, o resultado vale 0. E a gente consegue, justamente, por que a gente transforma a noção de primitivo e normal em noções de M livres e G livres? Porque a gente tem um jeito de escrever esses elementos, essas funções características, em função de soma de caracteres, né? Então, aqui nós temos fórmulas que parecem complicadas, mas quando a gente se acostuma, são relativamente simples. A função phi de Euler, de M, dividido por M, um somatório sobre todos os divisores de M, que calcula a função de Möbius de D sobre função de Euler de D, e esto aqui multiplicado por esta somatória. Esta somatória, com este parênteses D aqui, significa que a gente calcula todos os caracteres multiplicativos de ordem D avaliados em alfa e fazemos essa soma. Multiplicamos por isto e fazemos esta soma e multiplicamos por isto, né? Temos esse resultado. E um resultado similar para elementos G livres, né? Um elemento vai ser G livre quando esta soma que está aqui vale 1 e não é G livre quando esta soma vale 0, né? E, de novo, é a mesma coisa, a função phi de Euler aqui, só que para polinômios, né? Então, quer dizer, equivale a calcular o número de elementos invertíveis neste quociente, por exemplo, ou também podemos ver como o número de polinômios de grau menor que f, que são primos com f, né? A mesma coisa. Aqui temos a função de Möbius, polinomial, né? Função de Euler polinomial, e aqui fazemos uma soma sobre os caracteres aditivos de f que é ordem h, né? A gente tem, na verdade, que fqn, né, pode ser visto como um z-módulo com a potenciação, e sem um zero, né? E também fqn pode ser visto como um f de x, f de q de x módulo, né? Um módulo sobre os polinômios. E é dessa forma que a gente constrói também o módulo dos caracteres, tanto os aditivos quanto os multiplicativos. Então, está explicado aqui, né? Por exemplo, a gente denota assim o grupo multiplicativo dos caracteres de fqn asterisco, né? Lembrando que o grupo de caracteres multiplicativos seria os homomorfismos de grupo de fqn asterisco em C asterisco, né? Os complexos sem o zero. E esse daqui é o grupo de caracteres aditivos de fqn, ou seja, o conjunto de homomorfismos de grupos de fqn em C asterisco, né? Sendo que a gente toma a estrutura de grupo aqui, a aditiva,
e aqui a multiplicativa, né? Por isso que a gente chama de caracteres aditivos e multiplicativos. E a gente tem o resultado, né, que estes dois grupos, por exemplo, são isomorfos como Z módulos, e estes dois grupos são isomorfos como FQ de X módulos, né? E nesse sentido que a gente pode falar de FQ ordem de um caráter aditivo e a ordem multiplicativa de um caráter multiplicativo. E assim é que a gente consegue definir, né, estas funções características de elementos M livres e G livres, né? Ah, e bom, e a gente também, usando caracteres aditivos, né, a gente também consegue caracterizar a função característica do elemento zero, né? Isto aqui vale zero quando alfa é diferente de zero e vale 1 quando alfa é zero. Ah, e com esses resultados, a gente ainda precisava de alguma forma diferente de caracterizar elementos primitivos para poder chegar a um resultado. E a gente fez isso com as ideias de um artigo de 2022 de Cohen, Kapetanakis e Reis. Então, eles definiram o que seria elementos R maiúscula, R minúscula livres, né? Então, eles tomam um divisor de Q potência n-1, R minúscula, um divisor R maiúscula de Q potência n-1 sobre R, chamam C em CR o grupo cíclico multiplicativo de ordem Q potência n-1 sobre R. Lembrando, né, que FQN asterisco é um grupo multiplicativo cíclico, e por ser cíclico, existe exatamente um subgrupo de cada ordem. Por isso que este aqui é o subgrupo cíclico multiplicativo desta ordem, que é único. E a gente define elementos R primitivos, né, nesse subconjunto. Então, dizemos que um alfa, nesse subgrupo, ele é R maiúscula livre, neste subgrupo, se alfa não pode ser escrito como beta potência S. Né? Para o beta no mesmo subgrupo, e S é um divisor de R. Né? O sea, se isto fosse possível só quando S é igual a 1. Então, é a mesma noção de elemento R primitivo em FQN asterisco, só que desta vez em um subgrupo cíclico dele. Né? E bom, quando, por exemplo, se a gente toma R maiúsculo igual a Qn menos 1 sobre R, o elemento alfa vai ser de ordem máxima aqui dentro. E, portanto, de ordem que potência n menos 1 sobre R. Por isso que um elemento alfa é R primitivo se somente se ele é Qn menos 1 sobre R, R livre. Né? Então, a gente consegue caracterizar assim os elementos agora R primitivos, utilizando uma noção, uma pequena alteração do que seria elementos livres, né? E a gente tem, de novo, né, a função característica aqui desses elementos RR livres, né, que é bem parecida ao caso anterior, com pequenas, leves modificações, como vocês podem ver aqui, né? Temos aqui D em CR, vai ser D sobre MDC de DIR, por exemplo, e de novo aqui esta somatória também vai ser nos caracteres multiplicativos de ordem D, né? De ordem multiplicativa D. Então, a gente consegue provar este resultado, sendo que esta função I, né, é a função característica desses elementos R livres. Né? E com todos esses ingredientes, a gente já consegue caracterizar a existência de elementos R primitivos K-normais, de pares de elementos. Né? O que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer da forma mais geral possível. Né? A gente quer elementos alfa que sejam R1 primitivos K1 normal, tal que F de alfa seja R2 primitivo K2 normal, onde R1 e R2 são divisores positivos quaisquer de Qn-1, né? Para que existam elementos K1 e K2 normais, a gente precisa de polinômios mônicos, né, de graus Q1, K1 e K2, né, de Xn-1, e M1 e M2 controlam os graus, né, desta função racional, né, do numerador e do denominador. Além do mais, a gente define R1 e R2 maiúscula, divisores distos aqui, né, para poder trabalhar com pares, com elementos R1 e R1 primitivos, quer dizer, R1 e R1 livres, e R2 e R2 livres. E a gente ainda toma G1 e G2 polinômios mônicos de Xn, divisores, né, de Xn-1 também. Agora, o que a gente faz com tudo isto? Né? A gente define esta função N índice F de R1 e R2 e de G1 e G2.
né? E a ideia é que a gente faz uma soma sobre todos os elementos possíveis, né? Aqui é uma soma tripla, na verdade. Alfa, que percorre este conjunto, e beta 1 e beta 2 percorrem todo o corpo FQN, né? Alfa está restringido a FQN ser um zero e SF porque, como queremos, estamos falando de elementos R1 primitivos ou R2 primitivos, o zero está excluído, né, do corpo. E SF é o conjunto. SF vai ser o conjunto de elementos alfa que não se anula nem no numerador nem no denominador, né? Porque isso atrapalharia na hora de calcular pares de elementos, né? Alfa e F de alfa. E esta soma significa que, bom, fazemos todas as somas possíveis e todos estes elementos valem 1 ou 0, né? Então, esta soma vale 1 no caso em que cada um destes termos seja 1. E se não, vale 0. Então, estamos contando, né? O que estamos contando é triplas alfa, beta 1 e beta 2 que satisfazem que alfa tem que ser R1, R1 livre. Porque isto tem que valer 1. F de alfa tem que ser R2, R2 livre. Isto tem que valer 1, né? Beta 1 tem que ser G1 livre, beta 2 G2 livre, aqui, né? E aqui, alfa deve ser igual a linearizado de F1 de beta 1 e F de alfa linearizado de F2 de beta 2, né? Aqui, a ideia disto aqui é justamente a existência de elementos K-normais, né? Porque quando a gente toma G1 e G2 igual a xn-1, estamos dizendo que beta 1 e beta 2 sejam normais. Nesse caso, a imagem alfa vai ser K1 normal e a imagem F de alfa vai ser K2 normal, né? Então, quando a gente substitui R1, R2, G1 e G2 pelo máximo valor possível, a gente está contando triplas alfa, beta 1, beta 2, de tal forma que alfa seja R1 primitivo, K1 normal, e F de alfa seja R2 primitivo, K2 normal. Então, é por isso que se este valor aqui é maior estrito que zero, nós temos a existência desses pares de elementos R1 primitivos, K1 normais, R2 primitivos, K2 normais, né? Então, a partir dessa função ali, substituindo com as funções características, fazendo somas de caracteres e utilizando as desigualdades que a gente tem com essas somas de Gauss, a gente consegue provar este resultado, digamos, este resultado final, né? Que seria justamente se que potência isso daqui é maior ou igual que todo este produto que está aqui, nós temos que este valor aqui é maior que zero. Então, substituindo R1 maiúscula por Qn menos 1 sobre R1, R2 maiúscula por Qn menos 1 sobre R2, e G1 e G2 por Xn menos 1, então nós temos esta desigualdade que, quando ela é satisfeita, existem elementos R1 primitivos K1 normais, e tal que F de alfa seja também R2 primitivo K2 normal. Então, esse é o resultado geral. E a gente estudou um caso particular, né? A gente escolheu de forma mais ou menos arbitrária, né? R1 igual a 2, K1 igual a 2, porque tem vários artigos anteriores, né, que estudam elementos 2 primitivos, 2 normais, 2 primitivos ou 2 normais, etc. E a imagem F de alfa que seja 3 primitivo ou 1 normal, né? A gente escolheu 3 primitivo porque não tem muito trabalho sobre elementos 3 primitivos. A gente achou interessante também. E com quocientes polinomiais de graus 2 e 1, né? Não muito grande, porque no final das contas, qualquer que seja o grau, é só aplicar isto aqui, são as cotas que vão ficar mudando, né? Na hora que a gente faz as contas específicas. A primeira coisa que a gente pode ver, né, é que se existe pares de elementos, 2 primitivos, 2 normais e 3 primitivos, 1 normais, necessariamente 2 tem que ser um divisor de Qn-1 e 3 também tem que ser um divisor de Qn-1. Então, digamos, 6 tem que ser um divisor de Qn-1 e, por outro lado, esta condição que está aqui é uma condição para a existência de elementos 2 normais, né? Porque elementos normais sempre existem. Então, o primeiro resultado, a gente utilizando o teorema, é que se estas condições são satisfeitas, quando n é maior ou igual que 12, a gente consegue que quando Q potência n é maior que este número, 10, da ordem de 10 potência 718, o par que n pertence a A. Onde A é o conjunto, aqui está, né? O conjunto de pares, onde existem esses pares de elementos 2 primitivos, 2 normais, 3 primitivos, 1 normais, né? E a gente, bom, e aí utilizam-se várias técnicas, truques e tudo mais para poder conseguir um resultado o mais geral possível
Então, a gente conseguiu provar que para todo valor de Q e N com N maior ou igual que 8, sempre existem esses pares de elementos, né? Já quando N igual a 7, a gente só chegou no resultado de Q maior ou igual que 1 da ordem de 10 potência 15. Utilizando truquezinhos, vendo, suponha que 4 divide Q potência N menos 1, agora que 4 do divide Q potência N menos 1, etc. A gente poderia descer esta cota para talvez 10 potência 14 ou 10 potência 13. Mas mesmo assim, é impossível, né, a partir disto aqui, chegar em um resultado final, porque a gente fez as contas computacionalmente para Q menor que 2 potência 6, tomar, bom, dependendo do computador, o meu antigo computador tomava algumas horas de cálculo, 6 potência 7 vai tomar a um par de dias, uma coisa assim. Então, à medida que você faz potências 10 maiores, o negócio fica pior, né? Então, por isso que a gente só conjecturou, a gente imagina que deve dar certo. Porque se até 10 potência 6 dá certo, né? A gente acredita que para valores de Q maiores, dá mais certo ainda. Desculpe o cachorro latindo aqui, mas é isso, né? São essas as contas que a gente fez e eu gostaria de encerrar por aqui.